Enquanto vocês voltam aí, eu vou pegar uma água rapidinho, tá? E aí eu espero vocês voltar. Alguém me lembra quantos alunos a gente tinha? Tava com mais de 20, não tava? As pessoas querendo R$600, né? R$28, beleza. Vocês estão me ouvindo bem? Digam aí para mim se vocês estão me ouvindo bem, tá? Beleza, Geisa. 17, faltam mais 11. Vamos esperar o pessoal. Ok. Eu matei o macarrão em pedaços. Pô, eu sei. Estou conversando com você. Pô, parece que não, mas pô, não tem. A televisão está alta, você falando, eu falando, não vai interpretar nada daquilo. 17 ainda, gente. Faltam 11. Cadê o pessoal? Ah, foram para a live da Marília, é verdade. Hoje a concorrência tá difícil. Ai, ai, deixa eu voltar falando aqui devagar então. Só para lembrar, não esqueçam de mandar o nome dos grupos do artigo, tá? Para eu poder organizar o nosso cronograma de orientação. Eu já deixei as informações lá no fórum também, dei uma olhada lá. E aí eu só preciso realmente do nome dos grupos para eu montar esse cronograma e tá orientando vocês grupo por grupo, tá? E aí a gente vai fazer isso com mais calma semana que vem. 18, ainda está faltando 10. Deixa eu voltar falando aqui devagar. Então, coisas importantes que a gente tem que lembrar quando a gente está trabalhando com o vento, né? A implantação do edifício, a direção do vento predominante, a posição das aberturas, ok? Então, são coisas que a gente tem que observar, além de observar também a questão do entorno. Como é que funciona esse entorno? Se esse entorno ele vai obstruir, se ele vai desviar, se ele vai canalizar o vento de alguma maneira. Então, é importante sempre observar esses quesitos quando a gente quer fazer um projeto que leve em consideração a ventilação natural, tá bom? Eu não sei se vocês viram, mas eu postei os outros vídeos das outras aulas. Eu postei o vídeo da aula de certificação ambiental e postei o vídeo da aula de conforto lumínico também. Então, alguém me responde aí se vocês viram, se vocês conseguiram pegar os links, se vocês tiveram acesso, tá? E essa aula também depois eu vou subir lá no YouTube e vou disponibilizar o link para vocês também, tá bom? 23, faltam 5, né? Vamos lá, então vamos voltar aqui devagar. Então, como eu estava falando, a gente tem um efeito chamado redemoinho, que é o efeito Wise. Vocês já devem ter visto que é quando o vento realmente ele vai pegar mais velocidade e ele vai subir. Isso vai acontecer principalmente se a gente tiver ou prédios muito próximos, ou uma condição de vento com mais velocidade, alguma condição atmosférica diferente, mas geralmente prédios muito próximos com um vento passando ali no meio deles. O que vai acontecer? Os prédios vão diminuir a área desse vento e ele vai pegar a velocidade e ele vai fazer o quê? Ele vai subir em forma de redemoinho. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Isso leva poeira para dentro de casa, isso também causa muito barulho. Então, em dias que a gente tem uma velocidade de vento um pouco mais alta, uma velocidade de vento acima do normal, a gente pode ter esse problema. Então, muito cuidado aí, ó, no afastamento ou às vezes até no formato da edificação, para a gente não ter esse efeito de velocidade de redemoinho sendo formado. Outro efeito interessante é esse de pirâmide que vocês estão vendo aqui. O que é isso? Aqui a gente está trabalhando com a volumetria da edificação, né? Então, a parte maior está aqui embaixo e ela vai se afunilando conforme sobe. Isso ajuda a gente ao quê? A direcionar o vento para que ele seja recebido
em todas as partes da edificação e também nas edificações que estão atrás, que estão ali atrás desse prédio aqui. Então, também é um efeito interessante da gente trabalhar, sempre tendo cuidado com o quê? Com a velocidade do vento, tá? Então, em todos esses casos que a gente viu aqui, em todos esses efeitos aerodinâmicos, a gente sempre tem que considerar da onde está vindo o vento predominante, para onde a gente quer levar ele e a velocidade em que ele está vindo também, tá? Então, são coisas que a gente tem que estar observando no entorno e observando a nossa edificação também. De repente, construindo ela em forma assim, ó, de pirâmide para a gente poder aproveitar melhor o vento. Então, a volumetria, ela também pode ajudar, ok? Continuamos aí com 25. Vamos ver se aparecem os outros três. Então, aqui vocês podem ver, né? Aqui, como eu falei, a proximidade entre os prédios pode estar causando esse efeito ice, esse efeito de redemoinho, né? Que é esse efeito que leva o vento para cima, então levanta, sai, levanta tudo, levanta as coisas. Aqui do lado, a gente vê, né, o efeito, ó, pilotis, o vento passando aí, ó. Então, aqui é a zona de maior pressão, da onde está vindo o vento, sendo sempre levado para a zona de menor pressão. Isso aqui a gente está canalizando, a gente está dizendo para o vento aonde que ele tem que passar, tá? O efeito Venturi também, ele vai canalizar o vento. Aqui, ó, o formato do prédio aqui, direcionando para onde a gente quer que vá o vento, tá? Então, o formato do prédio ele também ajuda a induzir, a canalizar para onde que o nosso vento vai ir. Isso é para a gente observar no entorno e isso também são dicas para a gente utilizar na hora que a gente está projetando a edificação, tá? Principalmente se a gente está trabalhando com várias edificações no mesmo terreno. Vamos ver agora como é que o vento vai agir conforme a edificação ali no terreno. Como é que ele passa por ela, como é que ele vai se comportar diretamente junto com ela, né? Então, quando a gente vai fazer a ventilação natural da edificação, então agora pensem que a gente já está trabalhando com o nosso projeto. A gente está fazendo aqui uma edificação. Então, a primeira coisa que eu vou observar, estou vendo aqui o vento predominante saindo da zona de maior pressão e indo para essa zona de menor pressão. Percebo que como eu não tenho nenhuma abertura, o prédio está todo fechado, o vento não passa dentro da edificação, tá? Então, para o vento passar dentro da edificação, é preciso que hajam aberturas. Mas esse é o comportamento do vento, tá? Ele vai bater na edificação e vai se desviar para chegar aqui na zona de menor pressão. Mesma coisa em corte. Aqui a gente está vendo em planta. Aqui a gente está vendo em corte. Então, o vento vem da área de maior pressão, da área mais fria, para tentar chegar lá atrás nas zonas de menor pressão, né? Nas zonas mais quentes. Então, ele vai passar por cima da edificação. Sabendo por onde o vento passa, a gente já pode começar a imaginar aonde que a gente vai colocar as aberturas. Então, por exemplo, aqui, ó, na direção do vento predominante, tá? Sempre com cuidado em relação à velocidade do vento. Então, como é que isso funciona, né? A gente tem a zona de pressão positiva, que é da onde está vindo o vento predominante, e a gente tem as zonas de pressão negativa, que são as áreas mais quentes. E como eu falei, essas áreas mais quentes, elas vão atuar como sucção, então elas vão puxar esse vento. Então, o vento vai ser puxado para onde? Para a lateral e para o fundo do edifício, tá? Se a gente considerar que a fachada está aqui de frente para o vento predominante. Então, sabendo da onde está vindo o vento, a gente vai fazer o nosso esquema de implantação e sabendo da onde está vindo o vento, a gente vai locar outros elementos que vão estar aí no terreno, como, por exemplo, a vegetação. Então, a vegetação, ela pode servir tanto para barrar o vento, como pode servir para canalizar o vento. Então, ela é uma aliada na hora da gente trabalhar com ventilação, tá? Vamos comparar aqui caso a caso. Nesse primeiro caso, o que a gente está vendo? A gente vê aqui a edificação e vê que a formação da vegetação, a colocação, a implantação das árvores está direcionando o vento para onde? Para passar justamente dentro da edificação, tá? Aqui, nesse outro caso, olha a posição da vegetação, já é uma posição diferente. Então, a gente está criando o quê? Uma bolsa de ar aqui atrás. O ar vai ficar parado aqui atrás. Por quê? A gente vai ter mais ventilação acontecendo nessa parte da frente e da lateral da edificação. E aqui a gente vai ter uma bolsa de ar mais parado, tá? Então, pode ser que por aqui seja uma zona em que a gente não quer tanta ventilação. Pode ser uma área que a gente não quer que resfrie tanto. Ou esse vento pode ser um vento mais frio também, que a gente não quer que chegue
nesse espaço. Então, por exemplo, a vegetação está conduzindo aqui o vento de acordo com o nosso interesse. Ou pode ser um problema também. Às vezes a gente quer que o vento chegue aqui atrás, dependendo da forma vegetativa, né, da distribuição da vegetação, eles não estão chegando onde a gente gostaria, que é justamente nessa parte de trás. Então, de repente, deslocar algumas árvores ou até podar elas e ajudar o vento a chegar aqui atrás. Em último caso, a gente tem essa conformação aqui, né? Então, percebam a alocação da vegetação. O que ela está fazendo? Ela está permitindo que a ventilação ela entre dentro da edificação e passe além dela. Então, está passando também, está chegando aqui nas laterais. Então, é interessante, a gente pode colocar aberturas também na lateral, que elas vão receber parte desse vento. E se a gente tiver alguma edificação aqui atrás, a gente também vai ter ela recebendo vento, tá? Então, a vegetação, ela pode ser uma aliada, se ela for bem utilizada, mas ela também pode atrapalhar. Vamos ver como é que isso vai funcionar. A gente tem aqui casos bem interessantes, né? Então, por exemplo, nesse primeiro caso que a gente está vendo aqui, a gente tem frio. Então, a pessoa está vendo que ela está aqui dentro, ela está com frio. Por quê? O vento está vindo, entrando 100% dentro da edificação, passando 100% dentro da edificação e aumentando a sensação de frio. Provavelmente esse vento que vem aqui, vamos supor que a gente está no Brasil, vamos supor que isso aqui é um vento sul, e a gente não quer o vento sul dentro da edificação, porque o vento sul ele vai acontecer principalmente no inverno, e é justamente no inverno que a gente não quer resfriar, tá? O que a gente vai fazer? Vai colocar uma vegetação mais fechadinha, mais baixa e mais fechadinha. São os arbustos, tá? Ou árvores mais baixas. Então, a vegetação mais baixa e mais fechadinha, ela vai segurar esse vento, tá vendo? Então, vai entrar muito menos vento dentro da edificação. Essa ventilação que vai entrar aqui, ela vai só renovar o ar, tá? Ela não vai fazer a pessoa passar frio. Então, a pessoa vai estar confortável e a gente vai ter renovação de ar, que é interessante. Então, a vegetação aqui, ela está obstruindo tanto o vento quanto a velocidade dele. No outro caso, que é esse caso que a gente está aqui, a gente quer que o vento passe dentro da edificação. Então, vamos supor que nesse caso aqui a gente está no verão, tá? E esse aqui é o nosso vento nordeste. E a gente quer que ele passe dentro da edificação. Então, vejam que as árvores aqui, elas já são mais altas. Elas estão acima do nível onde está passando o vento. Estão vendo? Elas estão acima do nível. Significa que ela vai conduzir o vento para dentro da edificação. O vento está passando abaixo das copas. É interessante também que essas copas de árvore, elas vão gerar o quê? Sombra, né? E onde a gente tem sombra, a gente tem uma temperatura maior. Então, o vento que está passando aqui também é um vento mais fresco, porque esse ar que está no entorno da residência é um ar que está mais fresquinho, tá? Porque ele está sombreado, tá aí sombreado pelas copas das árvores. Então, a vegetação, ela pode obstruir e ela pode canalizar o vento para a gente. Aí a gente vai trabalhar de acordo com a intenção, tá? De acordo com a necessidade do local. Ok? Então, a vegetação, como a gente viu, ela pode obstruir, isso pode ser bom ou pode ser ruim, se for no frio, ok, se for no calor, não. Ela pode defletir, o que é isso? Desviar o vento, e aí a gente pode desviar o vento para onde interessa, ou ele pode ser desviado para onde não interessa, então a gente tem que analisar a posição da vegetação dentro do terreno também, no entorno. Ela pode filtrar. O que é filtrar? Ela vai reduzir a velocidade que o vento vai estar entrando dentro da edificação. Porque às vezes quando ele entra com muita velocidade, ele causa o quê? Muito resfriamento. Então a gente sente frio. Então às vezes filtrar, barrar um pouco a velocidade do vento vai ser melhor para o nosso conforto térmico. E a gente pode utilizar a vegetação também para conduzir, tá? Para direcionar o vento para onde a gente quer que ele vá. Ou seja, para dentro da edificação. Tá? Ou para outra edificação que está atrás. O que a gente tem que observar na hora que a gente está escolhendo ou vendo essa vegetação? Duas coisas importantes: permeabilidade e dimensão. Então, se é uma árvore de grande porte, se é uma árvore de menor porte, se é arbusto, se ele é muito denso ou se ele tem menos folha. Tá? Então, são características que vão contribuir com cada um desses efeitos que a vegetação vai promover com o vento. Então, se a gente quer obstruir,
a gente vai usar o quê? Uma vegetação mais baixa, mais densa. Se a gente quer direcionar, a gente vai usar uma vegetação mais alta. Se a gente quer filtrar, a gente pode usar uma vegetação menos densa, com menos folhas, tá? E aí depois vocês vão ter aula de paisagismo e aí vocês vão aprender que árvore que vai causar esse efeito. Então vocês vão aprender também a escolher melhor o tipo de vegetação. Por enquanto, vocês têm que entender que a vegetação, ela vai criar esses efeitos de acordo com a vegetação, tá? Então depois, lá quando a gente tiver aula de paisagismo, vocês vão saber escolher direitinho a árvore, o arbusto ou a herbácea que vocês vão utilizar, tá? O que a gente está vendo aqui? Aqui a gente está vendo alguns exemplos de como a vegetação trabalha junto com a edificação. Então, nesse caso aqui, a gente está utilizando a vegetação para fazer o quê? Obstrução, né? Então, nesse caso aqui, vamos supor que é o vento predominante, vamos supor que está calor, e a gente queria que o vento chegasse nessas edificações. Então, não está chegando por causa do quê? Da condição das árvores, tá? Então, a gente teria que mudar essas árvores de lugar. Se fosse outro contexto, se fosse um local frio, aí sim seria interessante. A gente está barrando aqui esse vento de passar dentro desse corredor que está sendo projetado pelos prédios, ok? Então, aqui nesse caso, a gente está vendo a vegetação obstruir a passagem do vento. Nesse outro caso aqui, ele está o quê? Desviando, né? Então, a gente está usando a vegetação para desviar. A gente não quer que o vento atinja essa edificação ou tá calor e pela conformação da vegetação que tinha na rua, infelizmente ele desviou o vento. Então, se tá calor, isso aqui não é interessante, mas se é frio, se é um local frio, a gente pode usar esse recurso para desviar o vento e ele não chegar aqui, ó, na edificação. Filtragem é quando eu uso as árvores no formato em que eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir essa intensidade com que o vento chega nas edificações. Então, eu vou filtrar, eu vou reduzir a velocidade, tá? Então, se o vento está vindo com muita intensidade, com muita velocidade, eu vou usar a vegetação para reduzir essa intensidade e melhorar o conforto térmico dentro da edificação. Aqui a gente está o quê? Direcionando, a gente está canalizando o vento. Então, a gente identificou que tem um vento predominante interessante nessa direção. E aí, para induzir que ele passe aqui, ó, nesses corredores laterais entre as edificações, a gente está usando a vegetação, tá? Então, a vegetação ela vai fazer esse papel de canalizar, de obstruir, de direcionar, né, de desviar. Então, ela pode ser um recurso interessante para a gente trabalhar quando a gente está trabalhando com a ventilação natural, tá? Aqui a gente tem alguns casos bem interessantes, né? Então, vejam bem, a gente pode usar a vegetação como obstáculo, no caso do inverno, e a gente pode usar a vegetação como indutora do vento, no caso do verão. Percebam os 4 casos que a gente tem aqui do lado, né? Então, por exemplo, nessa planta baixa aqui, ó, a gente não tem entrada do vento dominante pelas aberturas, tá vendo? Tá? Agora, se a gente coloca umas árvores aqui do lado, o que ela vai fazer? Ela vai direcionar o vento. Aí agora a gente tem o quê? A gente tem ventilação entrando dentro da edificação. Aqui, mesmo esquema. Aqui a vegetação está servindo como barreira. Então, se for um caso de um vento frio, beleza. A vegetação está servindo como barreira e a gente não está tendo a entrada de vento aqui dentro da edificação. Mas se a gente quer que a ventilação entre, esse caso aqui é bem interessante. A gente está direcionando o vento e aqui a gente tem o que a gente chama de ventilação cruzada, que ela está entrando por uma abertura e saindo pela outra. Então, ela está aqui na área de maior pressão, indo para a área de menor pressão, tá? Então, a gente está tendo aqui um caso de ventilação cruzada e está usando a vegetação para estar direcionando esse vento para dentro da edificação, né? Então, a gente vai usar a vegetação para melhorar a questão do conforto térmico, tanto para sombreamento como para direcionar ou obstruir o vento, dependendo do caso, ok? Então, vamos ver como é que a gente vai trabalhar com as aberturas para constituir o que a gente chama de ventilação cruzada. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, tem que ter uma entrada e tem que ter uma saída, tá? Tem que ter uma entrada e uma saída de vento. Então, a gente vai ter uma abertura na direção do vento predominante
e uma abertura para esse vento sair. Por que ele tem que sair? Porque ele tem que levar esse ar quente que está dentro da edificação para fora, ele tem que varrer esse ar quente dentro da edificação, né? Porque ele está vindo da área fria e está procurando uma área quente. Então, ele vai passar dentro da edificação e vai levar esse ar quente que está ali dentro embora, tá? Então, tem que ter uma entrada e uma saída. Primeira coisa, vegetação cruzada, tem que ter uma entrada e tem que ter uma saída, tá? Sempre prestando na questão da onde está vindo o meu vento predominante e para onde que ele está indo. Onde está a zona de maior pressão e onde está a zona de menor pressão, tá? Dependendo da forma como vocês vão posicionar essas aberturas, vocês vão direcionar o vento dentro da edificação. Então, aqui a gente tem vários exemplos de como vocês podem estar fazendo isso. Então, vamos ver aqui, exemplo 1 até o exemplo 6, né? Então, aqui, ó, a gente tem um vento cruzando a edificação. Aqui ele está concentrado mais na parte de cima e não está chegando muito aqui na parte de baixo. Aqui ele está passando, né? Entrando pela frente, saindo pela lateral. Então, da zona de maior pressão para a zona de menor aqui na lateral, se concentrando mais nessa parte. Aqui é a mesma coisa, está entrando mais um pouco na edificação, porque a gente desviou um pouco a janela em relação a essa daqui. Aqui, mesmo esquema, ó, a gente desviou um pouco mais a janela aqui para cima, só que essa área aqui está pegando menos ventilação. E aqui também a gente está conduzindo a vegetação mais nesse cantinho e deixando essa área um pouco menos, tá? Então, dependendo da posição das aberturas, a gente vai ter um comportamento do vento dentro da edificação. Então, isso é importante. Olha só, aqui a gente tem outros casos também. A gente vai trabalhar com a questão de tamanho das aberturas, tá? Então, o tamanho das portas, das janelas e a localização delas vai interferir muito. E outra coisa muito importante é a compartimentização, né? Que é o quê? A divisão desses ambientes internos, dessas paredes internas. Então, o modo como a gente utiliza as paredes dentro da edificação também vai ou direcionar a ventilação ou vai obstruir esse vento, tá? O que vai acontecer aqui? Nesse caso, nessa primeira edificação, a gente não tem nenhuma parede no meio, tá? Então, o vento vai percorrer livremente. Isso pode ser interessante, mas quando isso não for interessante, é legal que a gente use um anteparo, que a gente use uma parede ou uma outra coisa que vá conter esse vento. Eu não sei se vocês já viram, me respondam se vocês já viram. Em algumas igrejas, a gente entra pela porta principal e depois tem uma outra porta no meio do nada, que você tem que passar pela lateral. Vocês já viram isso? Principalmente em igreja católica. Você entra pela porta do meio e aí depois tem uma outra porta que parece que é uma porta que não precisava estar ali, que é uma porta que fica ali na frente, você passa assim pela lateral. Então, aquela porta ali se chama barra-vento. Ela tem justamente essa função. É muito comum, para não ficar olhando para dentro, também ajuda a dar um pouco de privacidade, mas isso acontece principalmente por causa do quê? Dentro da igreja ficavam velas, né? Ficam velas acesas. Então, para o vento não apagar essas velas, que elas têm que ficar lá acesas, a gente tem essa porta que a gente chama de barra-vento, tá? Então, isso sempre foi utilizado nas igrejas, desde lá da Europa até aqui durante o período colonial e até hoje, ok? Então, isso é uma forma da gente conter o vento quando ele está fazendo alguma função que não interessa. No caso das igrejas, é apagar as velas, ok? Então, o modo como a gente organiza a divisão interna da edificação também vai ajudar ou a obstruir, né? Ou a facilitar, esse espalhamento do vento dentro da edificação. E aí depende da intenção de vocês. Se a intenção é justamente espalhar esse vento para que ele adentre toda a edificação, ou se a gente precisa conter, tá? Então, se for um caso, assim, de vento muito frio, o ideal é a gente dar uma contida. Agora, se for uma área muito quente, é legal que a gente espalhe esse vento dentro toda a edificação. Um recurso muito bom para a gente usar é justamente a janela. Então, a gente viu o seguinte, que a basculante e a maxilar, elas vão controlar a velocidade do vento. Então, se eu quero que eu tenha mais vento, eu abro mais. Se eu quero que tenha menos ventos,
eu abro menos, né? Ou eu fecho a janela, ou eu abro só um pouquinho. Então, para ajudar a controlar também essa entrada de vento da edificação, vai muito de como a gente usa a janela, o tipo de janela que a gente está usando, tá? Mas o importante é a gente perceber que, dependendo da divisão interna, a gente também vai ter um comportamento desse vento dentro da edificação, tá? Ou ela vai funcionar como uma barreira, ou ela vai funcionar como uma divisora que vai dividir o vento e espalhar ele dentro da edificação, tá bom? Então, também prestar atenção na divisão interna dos cômodos. Por que que é interessante a gente usar essa ventilação passando justamente nesses espaços internos, né? Então, como a gente viu lá no início, é muito importante para a gente ter a renovação de ar, tá? Para a gente não ter problema de doença respiratória, eliminação de odores. Então, em certos ambientes, como banheiros, é interessante que a gente tenha ventilação constante. Então, vocês, como serão muito bons arquitetos, vocês jamais vão projetar banheiros que não tenham janelas, né? A não ser que seja uma reforma e realmente não tenha outra condição, não tem outro jeito. Aí vocês vão usar um exaustor. Mas como vocês serão arquitetos muito bons, vocês sempre vão projetar banheiros com janelas. A gente precisa de ventilação constante nesses espaços para ter essa remoção desses maus cheiros, desses odores. E outra coisa também é a gente poder ou remover ou levar vapor de água para dentro do ambiente. Então, em climas muito úmidos, a gente vai fazer o quê? A gente vai remover o vapor d'água. Então, o vento vai vir de fora mais seco e vai tirar a umidade de dentro do ambiente. Em locais muito secos, tipo Brasília, que é um local, Goiânia, Brasília, que são locais muito secos, a gente vai ter algumas soluções, algumas estratégias de levar umidade para dentro da edificação. Então, o motivo é preguiça dos arquitetos, tá? Então, eles priorizaram outras coisas e aí, por preguiça de pensar numa conformação que as janelas ficassem no banheiro, porque é muito mais fácil você colocar um exaustor do que você pensar como é que eu vou colocar uma janela. É muito mais fácil você colocar um ar-condicionado do que vocês pensarem, e não é muito higiênico, com certeza. É muito mais fácil colocar ar-condicionado do que pensar na posição do vento, na posição do sol, implantar meu edifício de uma forma que eu aproveite melhor as condições ambientais. Então, hoje em dia, principalmente as construtoras, elas não fazem projeto pensando no terreno, elas fazem um projeto padrão e elas vão aproveitar aquele projeto. Não interessa o tipo de terreno, não interessa o vento predominante, não interessa a insolação, não interessa nem janela, gente. Né? Então, para eles é um custo colocar janela no banheiro. Né? Material que eles vão gastar. É mais interessante utilizar nas áreas que a pessoa vai ficar mais tempo, quarto, sala, etc. Tá? Mas vocês, como serão bons arquitetos, vocês não farão isso. Vocês vão colocar janelas, ok? Muito bem planejadas, utilizando o vento predominante. Dá para fazer isso em prédio e em condomínio, tá? Dá para fazer sim, ok? E aí, qual que é a ideia? A ideia é que a ventilação ela passe por dentro da edificação e realmente remova esse calor que foi ganhado aí, ó, da radiação solar e está sendo jogada dentro da edificação pelos elementos construtivos, pelas paredes, pelo telhado, tá? Então, a ideia é remover esse ar quente. Por isso que a ventilação cruzada, ela entra e ela sai. Existem casos, sim, em que o formato, em que a volumetria da edificação, ela beneficia o conforto, a entrada de luz e vento. A gente vai ver daqui a pouco, Eduardo. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, tá? Mas a gente, sim, o formato vai beneficiar, vai entrar o vento, vai ajudar o vento a entrar dentro da edificação. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Pode ficar tranquila. Bom, e aí a gente vai trabalhar de acordo com o quê? De acordo com a condição, né? Então, por exemplo, a gente vai ter que pensar que a gente mora num local que faz muito calor, mas de vez em quando faz frio, né? De vez em quando a gente tem inverno, não é isso? A gente está entrando agora, a gente já está no outono, daqui a pouco a gente vai estar no inverno, então a gente vai ter que aprender a projetar aberturas e a projetar a edificação de forma que ela funcione termicamente bem no verão e também no inverno, nos dois, não só um, tá? Então, o que é interessante a gente pensar no caso do inverno?
No caso do inverno, não é bom entrar muita ventilação, porque senão a gente vai ficar com frio. Mas é legal manter a renovação de ar, tá? No caso do verão, quando está muito quente, a ideia é que a gente tenha realmente esse vento entrando dentro da edificação e levando o ar quente embora, e aí refrescando o ambiente. Então, no inverno, a gente vai trabalhar com renovação de ar e no verão, a gente vai trabalhar com ventilação. E aí, como é que a gente vai fazer duas coisas ao mesmo tempo, no mesmo lugar? Vamos ver aqui alguns exemplos. Trabalhar corretamente com as aberturas, tá? Então, vocês podem pensar, por exemplo, num tipo de abertura em que a gente possa, aqui o caso do inverno, tá vendo? No caso do inverno, essa fachada aqui, a gente tem uma abertura em que ela vai abrir só por cima, tá vendo que ela vai abrir só por cima? E aí o ar vai passar aqui em cima, a gente vai estar aqui embaixo, esse ar não vai passar pela gente, então não vai aumentar a sensação de frio, porque o ar, por convecção, quando ele passa, quando ele encosta na pele, é que ele aumenta essa sensação de refrescância. Então, se ele não está encostando na minha pele, ele não está me deixando com frio. Então, a gente vai estar aqui embaixo e o ar vai estar sendo trocado aqui em cima, tá? Então, o ar quente vai dar uma subida e vai ser carregado aqui. Não vai esfriar muito a edificação, ok? Vai manter não vai deixar a gente com frio, mas o ar vai ser renovado, tá? A gente vai ter troca de ar e aí a gente não vai ter um edifício doente. E essa mesma janela, ela vai abrir mais embaixo no verão. Então, ela vai abrir praticamente toda aqui no verão, tá vendo? E aí sim, a gente vai ter esse vento rodando aqui, ó, dentro de toda a edificação e o ar quente sendo expulso aqui atrás, tá? Então, percebam, aberturas mais próximas ao telhado, né, mais próximas à cobertura, para a gente fazer renovação de ar, e aberturas mais baixas direcionadas para o vento predominante, para a gente fazer esse resfriamento, tá? Então, é interessante que a gente utilize os dois casos, sempre que possível, ok? E aí vai depender do tipo de realmente de projeto de abertura que vocês vão fazer, beleza? Do tipo que vocês vão escolher. Então, o ar frio aqui no caso, ele vai descer só um pouquinho, ele não vai descer tanto, tá? Porque ele vai passar mais aqui em cima. Aqui nesse caso, a gente não vai estar com o ar em contato com a pele, porque o pior é a gente ter esse contato do vento com a pele, isso que aumenta a sensação de frio, tá? Aqui realmente o ar frio ele desce um pouquinho, mas não muito. A gente vai levar um pouco do ar quente embora, mas aqui vai garantir a renovação de ar. Num local que for muito, muito, muito frio, isso realmente não é legal. Mas no clima do Brasil, né, que é um clima que a gente tem dias muito quentes, alguns dias mais frios, mais frescos, isso vai servir bem. Então, realmente, esse primeiro caso aqui, tá, Guilherme? Para um espaço muito frio, um local muito frio, não vai ser legal, tá? Mas para um clima como o nosso, vai servir bem, beleza? A renovação de ar também é critério de certificação. Muitas certificações vão trabalhar com renovação de ar, tá? Que é importante. Renovação de ar é muito importante para a gente não ter doença respiratória e até estresse em alguns casos, tá? Se a gente tem esse ar muito confinado, a gente chega até a ficar estressado, ter dor de cabeça, então é muito importante a gente ter essa renovação de ar. Então, uma coisa é a gente trabalhar com a ventilação do vento predominante, né? Carregando o vento ali dentro da edificação. Quando a gente não pode ter esse vento predominante passando dentro da edificação, ou se a gente quiser adotar outras estratégias além do vento predominante, a gente vai trabalhar com essa questão das massas de ar, tá? Ou seja, da massa de ar mais fria descendo e da massa de ar mais quente subindo e fazendo o efeito de sucção, tá? Então, são dois tipos de ventilação que a gente pode trabalhar. Desse vento passando ou da massa de ar descendo e subindo, tá? Atuando aí por diferença de pressão, ok? Como é que isso vai funcionar, tá? Isso vai funcionar dentro da ventilação natural e quando a gente precisa fazer ventilação artificial, aí a gente vai utilizar ventilador, ar-condicionado e outros aparelhos. Mas dentro da ventilação natural, a gente vai usar ou o movimento do vento
ou a diferença de pressão, tá? E aí a gente vai poder chamar cada um desses por dois nomes. No caso, ventilação natural térmica, que é essa por diferença de pressão, né? Ar frio descendo, ar quente subindo. E a ventilação natural dinâmica, que é esse vento que está passando dentro da edificação. Então, térmica, diferença de pressão, frio descendo, quente subindo. Dinâmica, vento passando dentro da edificação, tá? Então, são dois tipos de ventilação natural. Às vezes, a gente fica impedido de trabalhar com a dinâmica, porque às vezes o vento predominante não está chegando na nossa edificação. E aí a gente pode usar a térmica. E em alguns casos, a gente vai usar elas em conjunto, tá? Eu não sei se vocês lembram do Instituto Max Pfeffer, que eu mostrei para vocês na aula de certificação. Ele trabalha com os dois tipos de ventilação, com a térmica e com a dinâmica. Ele tem aberturas zenitais, que permitem que o ar quente saia, e ele também tem a questão das janelas, né, serem em direções opostas, que a gente abre e a ventilação vai passar ali por dentro. Então, a gente pode trabalhar com as duas, ou só com uma, dependendo aí do caso. Então, como eu falei, ventilação cruzada, a gente sempre vai ter uma entrada e uma saída, tá? Uma entrada e uma saída. Percebam aqui no primeiro exemplo que a gente tem o vento chegando, mas porque a gente não tem essa diferença de pressão, né? A gente só tem a zona aqui positiva, a zona negativa tá lá atrás, ele não consegue entrar muito dentro do ambiente. Quando a gente consegue criar essas duas aberturas, né? Em paredes opostas, a gente está criando essa ventilação cruzada, que aí a gente força o vento a sair da zona positiva e ir para a zona negativa diretamente dentro da edificação. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai sempre fazer o caminho mais fácil. Aqui a gente está facilitando o caminho do vento, passando justamente dentro da edificação. A gente está conduzindo o vento aonde interessa, tá? Então, sempre uma entrada, sempre uma saída. E aí, vamos ver como é que isso vai se comportar, né? Então, como eu falei, vai depender muito do posicionamento dessas aberturas da edificação. Então, esse caso aqui é o caso mais comum. Uma na zona positiva e outra na zona negativa, né? Então, ele vai sair da zona de maior pressão para a zona de menor pressão. Boa parte do vento vai passar dentro da edificação e uma parte vai ser desviada aqui pelas paredes, tá? Isso é comum. A gente pode ter outros posicionamentos também de janela. Então, aqui a gente já tem na fachada oposta e nas duas laterais. Então, a gente está criando aqui, ó. Tá vendo que o vento vem aqui na diagonal? Então, essa aqui é a zona de maior pressão, tá? A zona de maior pressão não está entrando pela frente. A zona de maior pressão está pegando aqui na esquininha do prédio. Então, a gente criou duas janelas opostas em zonas de menor pressão, que aí o vento vai entrar, ó, e vai sair por elas. Então, ele vai passar dentro da edificação. Então, a gente tem que observar da onde está vindo o vento para poder fazer as aberturas de entrada e poder fazer as aberturas de saída. Então, ventilação cruzada, sempre entrada e sempre saída do vento, tá? Bom, como eu falei, o tamanho da abertura também vai influenciar muito, né? Então, imagina que do lado que está vindo o vento, né? Do lado que está vindo o vento predominante, a gente coloca uma abertura menor. E do lado que está saindo o vento, a gente põe uma abertura maior. Esse vento, ele vai ser canalizado dentro dessa abertura menor, né? Então, ele vai entrar o quê? Com mais pressão, com mais intensidade. Então, se eu quero aumentar a velocidade do vento, aonde ele está entrando, eu ponho uma janela menor, e aonde ele está saindo, eu ponho uma janela maior. Em locais muito quentes, como aqui no Brasil, a gente pode usar esse recurso para aumentar a velocidade do vento, ó, dentro da edificação e aí deixar melhor a sensação de conforto térmico, tá? Tá acabando o nosso tempo aqui nesse link do Zoom. Ele já vai fechar. Então, vamos tomar uma água, aproveitem para ir no banheiro em alguma coisa, que isso aqui já vai acabar e a gente já vai passar para o outro link, tá? Não entendeu, Eduardo? Eu vou explicar de novo. Enquanto não acaba, que eu vou tentar explicar de novo. Ó, se a gente tem uma abertura pequenininha do lado que está vindo o vento, imagina, uma abertura pequenininha do lado que está vindo o vento e uma abertura maior do lado que está saindo.
Então, se o vento está vindo, ele está entrando todo numa abertura pequenininha, ele está entrando o quê? Com mais pressão.